Bom dia, oitavos. Conforme combinamos na última aula ao vivo, hoje a minha aula seria videoaula, ok? Então, estou fazendo uma retrospectiva da concordância verbal, das páginas 296 e 296 e 297. Então, trouxe aqui agora, né, um exercício para trabalhar com os verbos que mexem com o fenômeno da natureza e os que mexem também com o tempo transcorrido, ok? Certinho? Que são verbos impessoais, como já vimos. Então, essa atividade é para você preencher com a forma adequada. Então, olha, verbo chover. Choveu ou choveram 10 noites seguidas? Tá? Então, se nós sabemos que o verbo chover é um verbo impessoal, então já sabemos qual é a concordância correta desse verbo. Temos que usar o verbo chover, né, no singular. Então, é choveu, tá? Visitei a Itália, né? Aí é faz ou fazem 5 anos, né? E muita coisa mudou. Então, sabemos que, segundo a regra da concordância verbal, que o verbo fazer, no sentido de tempo transcorrido, ele é impessoal. Então, a forma correta é faz, no singular. Alternativa C. Muitos carros naquela estrada ontem. Verbo haver, no sentido de existir. O verbo haver no sentido de existir também traz um verbo impessoal. Se o verbo é impessoal, ele não vai para o plural. Forma correta, havia. Prosseguindo então a nossa concordância verbal, eu achei por bem vir aqui para o livro, ok? Aproveitar as atividades do livro. Na página 296, exercício 1. Então, tem um texto aqui para lermos, ok? Ventos mitológicos. Na mitologia grega, há 8 deuses que representam os ventos, e a cada um se atribui um dos pontos cardeais. Não são protagonistas, mas têm participação especial nas histórias, pois podem se apaixonar, constituir família, assumir a forma de animais, transportar outros deuses, interferir nas guerras dos mortais, etc. Então, vem a primeira pergunta, eu destaquei os verbos aqui porque o que interessa para nós nessas atividades são os verbos. Estamos falando de concordância verbal, não é? Então, a forma verbal A, na primeira linha, refere-se a 8 deuses. Por que ela foi empregada no singular se 8 representa um número maior que 1? Bom, não podemos esquecer, né? Até anotei aqui para vocês verem que o verbo haver aqui está no sentido de existir. Se ele está no sentido de existir, ele é impessoal. Aí basta justificar. Então, trata-se de um verbo impessoal. É o haver no sentido de existir. E há o quê? 8 deuses. A expressão 8 deuses, como eu coloquei aqui, é objeto direto e não sujeito. Aí o exercício B, da página 297, que é continuação do exercício 1, pede assim para vocês. Reescreva a frase substituindo o verbo a pelo verbo existir. O verbo haver aqui, lembrando, o verbo haver é impessoal, o existir não é impessoal, ok? Tá? De acordo com a gramática, não. Então, vamos lá. Vamos reescrever trocando o haver pelo existir. Na mitologia, existem 8 deuses que representam os ventos. Notem bem, o verbo existir ficou no plural. O exercício 2 desta mesma página pediu para vocês discutirem entre vocês. Mas como não podemos, não estamos em sala de aula, eu e vocês aí numa comunicação bilateral. Por que os verbos apaixonar, assumir e transportar e interferir, mesmo se referindo ao
aos 8 deuses não foram para o plural? Bom, os verbos estão no infinitivo, não é? Terminados em ar, em ir. Olha, apaixonar, ar, infinitivo. Assumir, ir, infinitivo. Transportar, ar, infinitivo. Interferir, ir, infinitivo. Eles estão no infinitivo. Se eles estão no infinitivo, eles não têm pessoas. Não estão conjugados. Estão nas formas nominais. Isso já te faz, né, um direcionamento para a resposta. Então, assim, né, eles destacam de forma genérica as ações dos deuses, tá? E de uma maneira geral, mesmo porque, oitavos, é as ações dos deuses, tá? E os verbos estão no infinitivo, tá? Que o infinitivo é impessoal, ok? Agora vamos ao terceiro exercício. Leia o texto que apresenta Éolo, o Senhor dos Ventos. Eu fiz uma paradinha aqui para falar para vocês sobre esse deus aqui da mitologia grega, o Éolo. O Éolo é um dos deuses do vento, ok? Certo? O deus Éolo, ele está ligado à energia eólica, ok? Vocês devem estudar isso em química, não é? Certinho? Só uma referência aqui ao Éolo. Ao texto aqui, abaixo da figura, nós temos um texto que eu vou ler para vocês. Éolo é conhecido como o deus dos ventos, pois recebeu de Zeus o poder de acalmá-los e despertá-los. Ao receber em sua ilha a visita de Ulisses, que é o herói do livro Odisseia, certo? Éolo presenteou o viajante com um saco de couro, no qual estavam aprisionados todos os ventos. Ulisses, aí vem a parte que nos interessa. Ulisses e seus homens se despediram e seguiram viagem. No entanto, Ulisses adormeceu e seus homens, curiosos, abriram a sacola e voltaram todos os ventos, o que deixou soltaram todos os ventos, o que deixou Éolo enfurecido, certo? Olhando para a parte aqui que está destacada, né, para esta oração. Reescreva a frase destacada, excluindo, retirando a expressão seus homens. Aí ficaria assim: Ulisses se despediu e seguiu viagem. Ponto. Tá? A questão B. Que alterações foram necessárias e por quê? Então, vejam bem. Os verbos no plural, né? Essa foi a primeira alteração. Os verbos no plural para o singular, ok? Então, de despediram e seguiram para despediu e seguiu. Aí depois a outra alteração, de sujeito composto, Ulisses e seus homens, para sujeito simples, Ulisses. Oitavos, treinando mais um pouquinho, né? A concordância verbal é conteúdo da nossa bimestral, né? Desse bimestre. Então, vamos treinar mais um pouco. Sempre é muito bom. Observe. Eu até retirei esses dizeres, né, de uma propaganda que tem no livro de vocês. O que os olhos não veem, a saúde sente. Então, nós temos que olhar aqui para justificar a concordância do verbo ver e do verbo sentir. Ok? Então, justifica o emprego, né, dos verbos acima. Bom, olhos veem. Então, o verbo ver, na forma de veem, concorda exatamente com o sujeito os olhos no plural. É só você justificar e escrever o que realmente, a concordância que realmente você está vendo. Ela está correta, então é só para escrever aqui. Registrar, aliás, para escrever não, registrar. Já o verbo sentir, né, na forma sente, concorda com o sujeito a sua saúde, no singular, tá? Isso. Eu trouxe um período aqui
pessoal, na questão atividade 5, que nos remete lá no texto, né, sobre Troia, lá no começo, né, sobre a guerra de Troia, na Odisseia, que fala sobre os deuses. Então, lá fala que Ulisses deixou Poseidon irritado. Eu fiz uma pergunta. Em vez de fazer uma afirmação, eu vou discutir um pouquinho isso com vocês. Olha, Ulisses deixou Poseidon irritado, né? Justifica o emprego do verbo deixar aqui, nesse período, né? Então, olhando para o verbo deixar. O verbo foi empregado no singular, concordam? Exatamente para concordar com o sujeito Ulisses, sujeito simples, ok? Aqui, com o sujeito Ulisses, sujeito simples. Ops, oitavo, minha ajudante está me dizendo que eu esqueci de colocar aqui um parênteses, ok? Tá aí. Então, verbo no singular, tá? Para concordar com o sujeito simples Ulisses. Tudo bem? Pessoal, a nossa tarefinha de hoje é uma tarefa bem simples, tá? Para mim, nem se constitui como tarefa. Mas, como eu tenho que comprovar a presença de vocês e que vocês assistiram minha videoaula, eu fiz essa tarefinha aqui para um controle meu, né? E de vocês também, claro. Então, para provar que você assistiu a videoaula, tá, de gramática, e marcar presença na nossa aula de hoje, do dia 1/6, você deverá, tá, responder no WhatsApp privado, o seu, que você sempre se comunica comigo, a palavra sim. Por que a palavra sim? Porque eu vou responder para vocês por que o Ulisses deixou Poseidon irritado, tá? Sabe por quê? Então, foi mais ou menos assim. Na Guerra de Troia, Ulisses era inspirado e tinha a proteção da deusa Atena, a deusa da guerra estratégica, certo? E num determinado momento da guerra, que eles já tinham combatido muito, os gregos não conseguiam penetrar a grande muralha de Troia. Então, o que aconteceu? A deusa Atena inspirou Ulisses e Ulisses teve a grande ideia, né, de construir um cavalo de madeira enorme, né, com aqueles restos de cascos, né, de madeiras que foram sobrando da guerra, das navios, das naus destruídas, e os gregos construíram um enorme cavalo, oco por dentro, rechearam de soldados, de guerreiros, e enviaram como presente para o deus de Troia, para o rei de Troia, certo? Aí o rei de Troia aceitou como presente o grande cavalo de Troia, grande cavalo de madeira, né? E quando Troia adormeceu, os guerreiros saíram de dentro do cavalo, né? Porque eles levaram esse cavalo para o pátio lá, né? Além das muralhas de Troia, para o pátio lá de Troia. E os guerreiros abriram os portões, os gregos entraram e saquearam Troia, destruíram Troia, incendiaram, etc e tal, certo? Aí no final, nesse final, quando os gregos estavam para partir de Troia, né, o Ulisses foi num determinado rochedo e começou a gritar para os deuses: viram? Eu, um simples mortal, né, de carne e osso, né, simples, venci a guerra de Troia. Os deuses ficaram irritados, principalmente o Poseidon, né? Poseidon ficou irritadíssimo e não permitiu que Ulisses chegasse logo em casa. Então, Ulisses ficou perdido no mar, no oceano, durante muito tempo. E uma das paradas que ele foi, assim, obrigado a fazer, que o Poseidon obrigou ele a ir, foi parar na ilha de Deus Éolo, certo? Aí ele teve a ajuda do Deus Éolo, mas não, né, que os guerreiros ficaram curiosos e abriram o saco, tá bom? Do vento. É isso aí. Então, vocês vão responder para mim, só assim, ó, sim, tá? Pega lá, tipo assim, eu sou
um exemplo. Eu sou o Pedro Alves, vou pegar o exemplo do Pedro Alves. Escrevo lá, sim. Só sim para mim, eu já ponho presença pro Pedro. E assim sucessivamente, cada um de vocês tem que fazer. Essa é a tarefa. Fácil, né? Acabaram de assistir minha aula, já emitem o sim. Só isso. Não precisa mandar nada para a plataforma, ok? Combinados? Beijo, beijo.